Oi! Olá. Bom dia! Estamos aqui hoje com o André. Bem-vindo, André Barreto. Prazer é Meu, André- quase meu xará de Quase, sobrenome, quase. né? André só é adestrador Ai, que delícia. de animais. Que bom, né? Né? E de verdade, né? O André divide com a gente uma coisa muito legal, porque nós treinamos pessoas e o André treina animais. Exatamente. E conta um pouquinho pra gente, André, como que é a experiência de ser um adestrador? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é apaixonante, né? Acho que hoje todos os adestradores, acho que é uma informação comum, todos começaram por paixão. Ninguém começou a adestrar porque queria ter uma profissão, porque queria ganhar dinheiro. Então sempre começa com a paixão. Eu me apaixonei por cachorros desde pequeno. Em 96 eu tive meu primeiro cachorro e aí ensinei algumas coisas para ele de forma intuitiva Aham. e algumas coisas eu não conseguia ensinar. O que eu fiz? Procurei um adestrador. Né? Legal. Tive esse primeiro adestrador, ele me ajudou bastante no início do treinamento, mas chegou um momento que ele também não conseguia me ajudar. Me indicou uma associação de adestradores. A partir dali eu fiz um curso de 1 ano e não parei mais de aprender. Era diferente, porque eu lembro que o adestramento era muito mais punitivo do que Reforçador. reforçador, né? Isso mudou e realmente era assim mesmo? Ou é uma visão do público geral que realmente o bicho apanhava para aprender? Isso, mudou bastante nos últimos 30 anos aí. Tá. Eu fui uma das pessoas que trouxe o conceito do adestramento positivo para o Brasil, que é esse adestramento onde a gente prioriza ensinar através dos reforços e evitar o forçamento. Né? Nessa época que eu comecei a adestrar, o treinamento era todo feito à base da força física. Então você usava, no caso dos cães, né, um enforcador, e usava esse enforcador para gerar esse reforço negativo, né, Tá. esse desconforto para ele aprender. Então você queria ensinar um cachorro a sentar, você puxava o enforcador para cima, empurrava a garupa dele para baixo, o enforcamento e a força física para baixo, o cachorro acabava cedendo e sentava e ele recebia o carinho. Hoje em dia o processo não usa mais o Nada. enforcador, nem o forçamento. Usam as recompensas, né, que a gente vai barganhando com o cachorro. Então, se ele gosta de petisco, você vai oferecer um petisco para ele, vai suspender, induzindo ele a sentar. Tá. Sentar, ele ganha. Se ele gosta da bolinha, você faz isso com a bolinha. E assim por diante. Então, mudou bastante o processo de adestramento nos últimos 20, 30 anos aí. Teve muita resistência, André, para isso acontecer? Porque eu percebo que tudo que a gente fala de mudança, né? A gente tá falando de comportamento, né? As pessoas têm uma grande resistência em se adequar. Há pouco tempo atrás mesmo, eu vi um casal contratando um adestrador e ele era da punição. E eu olhei e falei, não, isso tá tudo errado, né? Não se faz mais assim. E dei, inclusive, seu exemplo, porque pra quem não sabe, né, o André adestrou o meu cachorro, né? Tony Stark, o cão de ferro, foi adestrado por ele e é uma joia. Ele segue os comandos todos, né? O Tony é muito educado, todo mundo fica impressionado, porque assim, ele aprendeu muito bem com o André e a gente seguiu fazendo aquilo com ele. Mas isso se deve muito a vocês, né? Porque a gente sabe que o adestramento e a psicologia depende não só do indivíduo, Sim. de quem pratica com ele. No caso de vocês, os donos ou tutores, né? Tem a função de seguir o que o adestrador fala. Da mesma forma que os pais, os professores, né? Seguem as instruções do psicólogo e assim por diante. Todo mundo trabalhando em conjunto, a gente tem sucesso. Tá, e você viveu essa experiência de ter pessoas assim, falar, isso não vai dar certo, funciona mesmo com enforcador, como é que é romper esse status quo que era comum a todos, né? Como que se treinava o animal era pela punição. Sim, desde o início, né? Na época, os primeiros cursos que eu fiz foram de adestramento tradicional. Então, Tá. isso foi por volta de 97. Nesse grupo de adestradores tradicionais que nós tínhamos ali no Parque da Água Branca, já tinha um adestrador, que é o Alexandre Rossi, todo mundo conhece como O pai da estopinha. o pai da estopinha, e ele ficou conhecido como Dr. Pet. Isso. Dr. Pet, né? Então ele já era super jovem, ele já pertencia a um outro grupo, dentro desse curso, e eu percebia que eles usavam petiscos e quase não usavam outras ferramentas como enforcador, coleira de choque, esse tipo de coisa, né? E eu comecei a me aproximar deles e observar o que eles estavam fazendo, conversava com eles, né? E eles falavam, olha, é uma nova tecnologia, um jeito novo de treinar cães, né? Isso em 98. Mas eu não conseguia ter muito contato com eles, porque eu pertencia a um outro grupo. Então eu ficava lá só de curioso. Tá. E aí sim, em 2000, quando eu fui para Inglaterra, aí lá eu tive acesso assim, a muita informação. Eu trouxe dentro da mala praticamente um curso sobre adestramento positivo. Na época eram fitas de VHS, Verdade. livros, apostilas, né? Estudei isso por pelo menos uns 2 anos, apliquei com os clientes que eu já estava atendendo.
E aí comecei a escrever para sites, revistas, depois apareceram programas de televisão, né? Hoje, recentemente, lancei um livro chamado Adestramento Positivo, né? Para falar justamente sobre as diferenças das metodologias, o que é o adestramento positivo, porque respondendo a sua pergunta, há ainda muita resistência. Na época, houve muita resistência, eu mesmo fui ameaçado por estar escrevendo sobre aquilo, por adestradores mais tradicionais, e hoje ainda há essa desinformação. Isso, de certa forma, cresceu com esse extremismo político que a gente teve também nos últimos 4, 5 anos. Então, tem um lado que odeia o outro que odeia um, eles se pegam, divulgam mentiras, fazem ameaças, né? Gente. Então, isso antigamente, lá há 20, 30 anos atrás, essas ameaças eram feitas pessoalmente, em grupinhos, né? Associações. Hoje em dia é feito pelo internet, WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, das redes sociais. Então, ainda há resistência, mas faz parte de qualquer profissão, você acreditar no promover que você a mudança, faz, né? Isso, quebrar paradigma. Eu lembro que tem uma adestradora muito famosa, ela chama Karen Pryor, ela dizia sobre o Clicker Trainer, que o Clicker Trainer era uma tecnologia nova, na época, isso há 25 anos atrás, né? E como toda tecnologia nova é contestada, reprovada, combatida, e que se você acredita naquilo, você vai manter isso, que uma hora ela é aceita. Então, vamos dizer que hoje o adestramento positivo, de uma maneira geral, ele é aceito. Porém, sempre existem aqueles extremos. Um que quer muito se autopromover, acha que o que está fazendo é muito superior ao que todos os outros fazem, e aquela linha que fala, não, isso aí está tudo errado. Vamos começar do zero, vamos voltar a fazer o que a gente fazia no século passado, que é aquele jeito que era certo. Sim, tradicional.